Neste momento eu estou num barco no rio Tamisa, na Londres moderna. Atrás de mim pode-se ver a famosa Torre de Londres e logo após a Ponte da Torre. Mas não é a Londres de 1324, quando John Wycliffe nasceu. Ele, como qualquer outro profeta, é um homem que surge como uma raiz em solo árido. Para se ter uma ideia da aridez do solo daquela época, permita-me antes contar que ele nasceu em 1324, cerca de 10 quilômetros de distância de Richmond, em Yorkshire. Ele tinha uma mente extraordinária. Diziam que era capaz de debater com homens em um concílio e argumentar até não terem mais uma única pergunta sequer ou uma resposta para dar. Vou contar-lhes sobre a coragem deste homem ao se posicionar contra o poder do rei, poder do parlamento, poder da universidade e, ainda pior, o poder da Igreja Imperial. Vou falar ainda de seu carisma. Ele conseguia reunir à sua volta grupos de homens que se dispunham a expor suas convicções e serem mortos e queimados. Não é difícil resumir os 60 anos que John Wycliffe viveu desde 1324 até 1384. Os primeiros 16 anos de vida foram vividos na obscuridade, até onde os historiadores conhecem, até que se mudou para a cidade de Oxford. Quando chegou aqui, veio para estudar e passou os primeiros 16 anos buscando a graduação em bacharel de artes. Os 16 anos seguintes, ele trabalhou em seu doutorado de teologia. E os últimos 12 anos de sua vida, ele passou aqui na universidade, 11 deles ensinando numa das faculdades. Quando Wycliffe tinha 24 anos, uma terrível peste negra assolou a Europa e, por fim, chegou à Inglaterra. Não havia cura. Seus tentáculos alcançavam ricos e pobres, jovens e velhos, e causou grande temor ao coração de Wycliffe. O povo de Londres passou a utilizar os campos abertos de Smithfield como um local comum para enterros, onde colocavam 200 vítimas todos os dias. Aquele luto diário continuou até que a praga tivesse dizimado centenas de milhares de vidas. Não há dúvida de que essas pragas causaram um grandioso efeito na vida de Wycliffe. Na verdade, dois dos maiores fatores que fizeram deste homem um reformador, um deles está relacionado a essas pragas. Isso trouxe um incrível efeito espiritual sobre sua vida. Eu não sei porquê, mas pela convivência com a morte, ele passou a ter um grande temor de Deus. Isso fez pensar em suas prioridades e então começou a reformulá-las. Ele perdeu todo o medo do homem. Não importava mais para ele se era o Papa ou o potentado, até onde lhe dizia respeito. A verdade era a máxima prioridade. Essa experiência espiritual em sua vida penetrou fundo em seu coração. De fato, isso tocou em cada fresta de sua alma. Ele foi transformado e passou a ter todo um novo relacionamento com Deus. O segundo fato significante que ocorreu em sua vida foi devido ao ambiente aqui na Universidade de Oxford. Ele veio para a Faculdade Queen's, mas se formou em Merton. Não sabemos por que ele mudou de faculdade no meio dos estudos. Apenas sabemos que ele deve ter sido um aluno excepcional, já que por 4 anos, após ter conseguido o bacharelado em artes, o posto de mestre da faculdade Balliol foi conferido a ele. E 1 ano depois de se tornar mestre de Balliol, foi ordenado ao ministério. E em seguida recebeu uma indicação do governo. A primeira foi em Filgan, em Lincolnshire, e a segunda foi em Lutterworth. Quando disse conferida pelo governo, vocês devem se lembrar que essa era uma época em que a igreja e o Estado eram um só. Com isso, todos os dízimos que eram entregues à igreja iam para o Estado, e o Estado fazia as indicações àqueles que seriam os ministros das várias paróquias. Portanto, para ele foi uma outorga do que ele chamou de viver. Não há dúvida de que sua estada aqui em Oxford causou um efeito enorme em sua vida como um reformador. A maneira como eles faziam as coisas naquela época, a atmosfera acadêmica, era diferente. Não era uma simples questão de ser capaz de fazer suas anotações durante a aula e reproduzi-las nos exames. O que eles faziam naquela época era definir seu talento através do quanto você era capaz de defendê-lo em público.
Esses debates eram comuns e assim ele se tornou um mestre em debates. As coisas começaram a ficar menos cinza e bem mais preto ou branco. Segundo sua opinião, certo era certo e errado era errado, e o certo tinha que prevalecer naquela época. Duvidar era deslealdade. Vacilar seria pecado. Sua experiência de conversão trouxe-lhe suas prioridades. Sua experiência em debates trouxe-lhe suas definições e ambas trouxeram a ele suas convicções. Não há dúvida quanto a isso. Foram nesses salões de aprendizagem que nasceu o reformador. A influência do Wycliffe crescia. No decorrer de 2 anos, o rei o conferiu a reitoria de Lutterworth e, finalmente, foi indicado para capelão ao rei. Outra batalha nesta Guerra Fria com Roma foi no campo da teologia. Wycliffe censurou a doutrina da transubstanciação. A doutrina era uma inovação recente, datando apenas de 1215. A Igreja afirmava que os elementos da comunhão eram transubstanciados no real corpo e sangue de Cristo. Wycliffe viu sérios problemas na interpretação dada pela Igreja. A sua investigação sobre esses assuntos causou a morte de homens nobres que foram queimados 125 anos depois por causa de sua oposição a esta doutrina. Apesar de tudo isso, o fato de Wycliffe ter recebido seu doutorado em 1372 sugere que ele não era considerado herético pela Igreja naquela época. Sua caneta poderosa de 1360 a 1381 DC. Um sentimento de desesperança religiosa entristecia seu espírito. Então John Wycliffe admoestava seus pupilos acerca das grandes imoralidades daquela época. E então ele pegava sua caneta e escrevia. Sem dúvida, seus escritos influenciaram profundamente os alunos da faculdade Balliol. Estou neste momento na sala de jantar da faculdade e é um hall de recordações. Há retratos pendurados nas paredes de alguns dos mais famosos ex-alunos, entre eles, por exemplo, um primeiro-ministro. Quando John Wycliffe percebeu que influenciar o corpo de estudantes da faculdade Balliol não era suficiente, foi então que ele dedicou-se a exercer sua influência através da escrita. Não podemos deixar de lembrar que naquele tempo não existiam máquinas impressoras. Todo documento tinha que ser escrito a próprio punho e esmeradamente reproduzido com o objetivo de circular entre o público. Não sabemos exatos quantos documentos ele escreveu, mas certamente sabemos que havia 200 manuscritos distintos que vieram das mãos de Wycliffe. Londres, Inglaterra, Conselho Parlamentar. A próxima sucessão de eventos importantes nos escritos de Wycliffe veio em 1366, quando ele decidiu com o parlamento ir contra um tributo que estava sendo exigido pelo Papa Urbano V. Ele considerava as solicitações do Papa inconstitucionais, porque violavam o estatuto parlamentar e, ao mesmo tempo, eram injustificadas. Eles promoveram a divisão da Igreja e Estado, que exigiu que Wycliffe se postasse de um lado ou do outro. Ou ele defendia a Igreja, ou defendia o Estado. Naquela ocasião, ele acreditava que a Igreja estava sendo injusta com o Estado. Sua posição trouxe-lhe certo privilégio, não apenas com a realeza, mas também com os membros do parlamento, pelo qual ele, de fato, se tornou o capelão do rei em 6 de novembro de 1375. Sua caneta se tornou a arma que ele usava com habilidade. Em seus escritos, ele se tornara tanto dinâmico quanto forte. Ele declarou convicções ousadas, como a citação: "A Inglaterra não pertence a ninguém. O Papa é apenas um homem sujeito ao pecado. Mas Cristo é o Senhor dos senhores, e este reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo." Ele considerou a divisão entre Roma e Londres
irreconciliável. A ponta de sua caneta tão produtiva era como uma espada, cortante, como se a ponteira tivesse sido mergulhada em ácido. Mas seu maior feito ainda estava por vir. Ele produziria uma Bíblia na linguagem do homem inglês comum, mas antes dele realizar isto, teve que enfrentar a fúria de uma igreja ofendida. Heresia, de 1377 a 1383 DC. Catedral de São Paulo, Londres, Inglaterra. Após Wycliffe ter escrito seu domínio civil, todas as ameaças contra ele acabaram se tornando ataques. Sabiam que sua boca deveria ser silenciada, mas não imaginavam como fazer tal coisa sem ter antes que convencer o público de que ele era culpado por heresia. Para convencê-los de que ele era um herege, teriam que levá-lo a juízo. E este foi o primeiro desses tribunais que aconteceram na Catedral de São Paulo. 5 bulas papais foram publicadas e apresentadas a Eduardo III, que na época estava muito doente. A bula papal é um mandamento que é dado pelo Papa. A um grupo de monges mendicantes era dado os escritos de Wycliffe, e eles deveriam analisar minuciosamente e descobrir se havia alguma heresia. E a conclusão foi que conseguiram enumerar 19 heresias. Com base nisso, o Papa ordenou sua prisão e que lá permanecesse por um período de 3 meses. E aí então deveria comparecer perante o Papa em Roma. No entanto, Wycliffe ficou doente e Eduardo III morreu. E tais bulas perderam seu efeito na Inglaterra. Assim, um novo mandamento foi dado pelo Papa a todos os membros da família real e ao reitor da Universidade de Oxford. A data foi fixada, seria 19 de fevereiro de 1377, e foi neste edifício atrás de mim onde esse tribunal ocorreu. Uma multidão fanática que era cegamente submissa à igreja veio e lotou a área em frente à igreja. Quando Wycliffe chegou, trouxe consigo uma pequena procissão. Era precedido de 2 dos mais poderosos homens da Inglaterra, Lord Percy, o Marechal da Inglaterra, e John de Gaunt, o Duque de Lancaster. Eles galgaram bravamente seu caminho através da multidão hostil que se aglomerava à entrada da igreja. Assim que alcançaram o limiar, já havia uma sólida barreira de pessoas. Elas se agitavam, levantavam as mãos em protesto e vaiavam a comitiva de Wycliffe. Lord Percy e Courtney, o dirigente do ato, trocaram entre si palavras de desagravo. Percy notou que Wycliffe ficara de pé durante este diálogo. Virou-se então para ele e disse: "Sente-se e descanse." Esse ar de autoridade enfureceu o dirigente. Então ele gritou: "É inconcebível que alguém intimado a se apresentar diante de um bispo deva sentar-se durante seu pronunciamento. Ele deve e continuará de pé." Um tumulto surgiu e interrompeu o processo das atas. E Wycliffe e seus acompanhantes escaparam do perigo ameaçador. No ano seguinte, tudo havia mudado para Wycliffe. Aquele ano foi a eleição de um papa rival e o início da dissidência de 40 anos, com 2 ou mais papas se confrontando durante esse período. Isso enfraqueceu dramaticamente o poder do papado, o que permitiu a Wycliffe fazer o que quisesse. E assim ele começou a desenvolver ideias mais radicais, as quais em qualquer outra época da Idade Média teria resultado na sua destruição. Em 1381, ele publicou o seu fiel Eucaristia e logo em seguida 12 proposições. Esses escritos atacaram diretamente a doutrina da transubstanciação. Wycliffe considerava tal ensinamento antibíblico e sem sentido. O efeito desses escritos fez Wycliffe perder todos seus amigos influentes no palácio, no parlamento e na faculdade. Agora, ele estava só. Após mais uma tentativa frustrada de seus perseguidores, Wycliffe se preparou para sua batalha final. O último julgamento que teve que enfrentar foi em 1383 e ocorreu aqui na cidade de Oxford.
Eles tinham convencido o rei, assim como os membros do parlamento e as pessoas da universidade, de que ele devia ser interrogado acerca da Santa Ceia. Seria um júri formado por colegas em que iriam examiná-lo, e ele se postou diante dele como se fosse doutor no Evangelho. Queriam saber se as acusações contra ele eram verdadeiras, e, em caso afirmativo, por que defendia tais crenças. Ele fez um longo discurso. Todos ouviram em silêncio cada palavra que foi dita. E quando ele terminou, nenhum deles fez sequer uma pergunta de esclarecimento. Houve um silêncio total e profundo. Ele aguardava as ordens, mas nenhuma instrução partiu deles. Ele recolheu o material que usara para o discurso, o colocou de volta na sacola e ainda aguardava por instruções. Já que nenhuma foi dada, ele simplesmente deu as costas. E foi a última vez que sua voz foi ouvida na cidade de Oxford. Aquela cidade havia sido seu lar por 43 anos. E quando saiu do julgamento, nunca mais voltou a Oxford. A primeira Bíblia em inglês, 1382 DC. Em 1378, Wycliffe e seus discípulos começaram a traduzir toda a Bíblia para a língua inglesa pela primeira vez. É impossível estimar o valor da influência desta obra notável. Wycliffe defendia que a Bíblia continha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou até os papas deveriam ser avaliados através das Escrituras. E, por fim, que houvesse livre acesso à Bíblia para todos os cristãos, até mesmo aos plebeus. E, em seguida, naturalmente, que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Não foi uma tradução das línguas originais por duas razões. Os manuscritos que mais tarde foram disponibilizados ainda não tinham sido descobertos. E os idiomas nos quais os documentos originais foram escritos eram ainda desconhecidos na Inglaterra. Mas Wycliffe era bom em latim clássico, e a fonte de sua tradução das Escrituras foi a Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405 d.C. Quanto tempo Wycliffe e seus discípulos levaram para traduzir o Novo Testamento, nós não sabemos. Sabemos apenas que isto se deu quando ainda lecionava em Oxford, pois só a concluiu em 1380. Presumindo que o trabalho de tradução levaria alguns anos, subentende-se que isso foi desnecessário por causa das ameaças contra sua vida na Catedral de São Paulo e mais tarde no Palácio Lambeth. Ele acreditava piamente que iria terminar seus dias numa masmorra em uma das 7 colinas de Roma, ou numa fogueira em Londres. Certa vez perguntaram a ele, por que você fala em procurar a coroa do martírio? Pregue o Evangelho de Cristo para os prelados altivos, e o martírio não tardará em encontrá-lo. O quê? Disse ele. Devo viver em silêncio? Nunca. Deixe que o infortúnio venha. Eu estarei aguardando. Ele deduziu que a vida era incerta, que nenhum efeito suportável resultaria de seus esforços. Além disso, o livro indestrutível chegaria às mãos de jovens pregadores. Em 1382, ele concluiu o Velho Testamento e, pela primeira vez na história da Inglaterra, o povo teve a Bíblia em sua própria língua. Atrás de mim está a igreja paroquial de Lutterworth, onde John Wycliffe foi reitor nos últimos 12 anos de sua vida. Ele não vinha aqui com tanta frequência até deixar a cidade de Oxford, quando veio para copiar suas Bíblias. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Diferentes historiadores nos deu custos diferentes para adquirir uma dessas Bíblias. Elas custavam algo entre 30 e 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. E lembre-se que esta era uma época em que uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco poderia ser comprado por 4 centavos.
John Fox, um historiador, disse que as pessoas traziam um peso de feno para que pudessem adquirir um dos Novos Testamentos por um dia. E era registrado que alguns deles trabalhavam por um mês e davam todos os seus ganhos de um dia de trabalho para obter uma página da Bíblia. Estou aqui junto ao púlpito do qual John Wycliffe pregou nos últimos anos de sua vida. Percebo que este é um púlpito moderno, se comparado a outros, mas entendo que há fragmentos da Bíblia que datam daquela época. Estranho quando se pensa nisso. Dos limites deste pequeno pódio, sua voz ecoou tão claramente que alcançou de norte a sul esta nação. E em seus últimos dias, suas pregações não saíram deste púlpito, e sim desta alcova à minha esquerda. Foi em 28 de dezembro do ano de 1384 que o famoso reitor da paróquia celebrou sua última comunhão do ano. De fato, esta veio a ser a última comunhão de sua vida. Ele conduziu por um tempo a cerimônia até que sofreu um infarto. E a providência divina o fez retirar-se, e ele tombou sobre a cadeira que está bem atrás de mim. 4 homens se levantaram da congregação e, em silêncio, caminharam em sua direção. E pegaram a cadeira pelos 4 cantos com seu corpo ainda ali, e em reverência a trouxeram por esta porta lateral, e depois através dos jardins. O homem liberou uma força incrível na Inglaterra. Trouxe luz à escuridão. Libertou uma igreja. Elevou a sociedade ao ponto de sentirmos o impacto disso ainda hoje, mais de 600 anos depois. E na providência de Deus, ainda sentiremos nas próximas gerações. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou seus escritos, desenterraram seus ossos, os queimaram e os lançaram no rio Swift, que fica bem ao lado de sua igreja em Lutterworth. Eles desejavam apagar de uma vez por todas o fogo da influência de sua heresia. Um comentarista deste evento mais tarde disse, e eu repito, eles transformaram seus ossos em cinzas e as lançaram no Swift, um pequeno rio que corria por ali. No entanto, as águas do rio levaram as cinzas para o Avon para o Severn para os mares, e estes para os oceanos. E então as cinzas de Wycliffe são um poderoso símbolo de seu ensinamento e de sua Bíblia, os quais estão agora espalhados por todo o mundo. O século XV marcou o ponto de virada numa luta mortal entre a poderosa igreja medieval e aqueles poucos homens corajosos que se atreveram a questionar a autoridade que ela afirmava ter. Homens como Wycliffe, Jerome, Lutero, Zwingli e outros. Mas cerca de 100 anos antes das famosas 95 teses de Lutero serem afixadas na porta de Wittenberg, assinalando o início da reforma cristã, um outro homem, um padre da Boêmia, decidiu erguer a sua voz contra o que ele achava ser abusos da igreja e preparou o caminho para os dramáticos eventos que se seguiram. Seu nome era John Huss, e esta é a sua história. Você vai se acostumar com o fedor. O homem que esteve aqui antes de você ficou 8 anos. E não ligue para os ratos, hein? E se você roncar bem alto, eles se afastarão. Pronto. Isso deixará confortável. Não temos gente como você com frequência. Por que prenderam você? Por medo do que eu possa dizer. Bem, o concílio pode se acalmar. Aqui ninguém consegue ouvir você. Além dos ratos, é claro.
Numa distribuição Comev John Hus. De dezembro de 1414. Meus caros amigos, eu, John Hus, em esperança, um sacerdote de Jesus Cristo, escrevo a vocês do calabouço do mosteiro em Constança. Tenho procurado defender a verdade como ela está nas Sagradas Escrituras e denunciar a corrupção. Não tenho ensinado nada em segredo, mas em público eu tenho apresentado minhas opiniões. Meus amigos, quando estudamos as Escrituras, ouvimos Deus falando diretamente a nós. A obra de Deus, a verdade de Deus, são mais importantes que as palavras ou opiniões dos homens. Todo pensamento humano deve ser subserviente à palavra de Deus. Se a sua palavra estiver conosco, Ele estará conosco. Ele é a nossa contínua proteção. Portanto, busquem a sua palavra. Busquem sua sabedoria. Busquem a sua verdade. E nunca tenham medo de defendê-la, pois a verdade os tornará livres. Pois a verdade os tornará livres. Oh, John, estou orgulhosa de você. Eu mal posso acreditar. Uma bolsa para a universidade. Estudar para o sacerdócio. Não está emocionado? Sim, mamãe. Estou muito feliz. É a resposta às minhas orações. Vai ser o melhor padre de Praga. Espero fazer jus às suas orações. Você fará, John. Você fará. A universidade. Depois, o sacerdócio. Deus tem me abençoado. Bem, mestre Hus está entre nós agora. Eu sempre acreditei que o palácio devia ser o lugar onde uma mente brilhante poderia expandir sua utilidade. É bom ter você aqui. Obrigado, majestade. Ui, ui, ui. Estes são tempos difíceis. O povo está buscando orientação. O Estado e a Igreja juntos podem moldar o futuro da nossa nação. E os homens de Deus têm grande oportunidade para servir. Eu tentarei humildemente, de todas as maneiras, atender aos ditames de Vossa Majestade e do povo da Boêmia. Acho que você irá longe. Você conseguiu destacar-se na universidade e através de sua pregação. Você é uma grande promessa, se usar seus talentos sabiamente. Sabiamente, na linguagem do imperador, significa manter o status quo. Ele aprecia o bom relacionamento com a igreja e pretende que continue assim. Você está sugerindo que eu desconsidere os escritos de Wycliffe e faça política? Não, Deus me perdoe. Sabe que eu concordo com muitas de suas reformas. Ele foi um homem brilhante, totalmente dedicado à sua fé. Eu apenas queria que mais pessoas o tivessem ouvido. Mas sou apenas um estudioso. Você é um professor e reitor da universidade. Às vezes me preocupa se você percebe o perigo que existe adiante de você se continuar atacando a corrupção na igreja. Eu não corro mais perigo do que você, meu amigo. Eu amo a igreja. Mas onde é que diz nas Escrituras que alguém pode comprar a sua entrada no céu? E o que há de errado em que mais pessoas entendam o Evangelho de Deus ouvindo em sua própria língua? Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos para irem espalhar a boa palavra a todos os povos.
Estou tentando fazer exatamente isso. E assim, eu sempre pregava ao povo em sua própria língua. E os conduzia nos cânticos e na leitura das Sagradas Escrituras em sua própria língua. Esta manhã eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus textos preferidos das Escrituras. Eu, assim como muitos de vocês, criam que se podia comprar a misericórdia de Deus, ganhar a misericórdia de Deus, trabalhar pela misericórdia de Deus. Mas agora eu sei que a salvação não pode ser obtida pelas obras, por melhores, mais honestas ou zelosas que essas obras possam ser. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 4 e 5, lendo as Escrituras em sua própria língua. Portanto, sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, temos obtido acesso a esta graça na qual permanecemos e regozijamos em nossa esperança de participar da glória de Deus. Meus amigos, estas são as palavras das Escrituras, a palavra de Deus. Não por penitências ou pagamentos ou favores sacerdotais, mas por um simples ato de fé somos justificados com Deus e desfrutamos da paz no céu. O justo viverá pela fé. Deus não quer que tentemos comprar o seu perdão. A Bíblia claramente diz: o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, um dom não tem vínculos. Um dom é grátis, dado em amor. De modo que eu digo a vocês: gastem tempo de joelhos, suplicando a Deus que conceda a vocês o seu perdão abundante. Aí fiquem de pé novamente, crendo que estão perdoados. E vocês estão perdoados. O cardeal está me esperando, senhor. Eminência, é sobre Hus. Os eventos que se seguiram me estarreceram e me magoaram. Meus inimigos se colocaram contra mim como cães raivosos, exigindo que eu fosse a Roma responder às acusações. Praga está sob interdição. Interdição? Como assim? Todas as igrejas estão fechadas e os cultos religiosos também. Por quê? Porque Hus está desafiando a igreja. E a menos que ele se renda, todos em Praga sofrerão as consequências. Isso é incrível! O que é que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? Não pode ser. A gente tem que... Olha, o padre está Padre, por favor, nos explique por que estamos... Não tenham medo. Precisa nos ajudar, padre. Nós precisamos de você. Não tenham medo. A graça de Deus está Padre, conosco. precisa nos ajudar. Nos ajude. Nos ajude. Amigos, acreditem em mim. Nada poderá se antepor entre vocês e o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Precisamos das nossas igrejas, padre. Com a interdição não haveria mais rituais em enterros, nem casamentos no religioso e nem cultos nas igrejas. Para o povo, serem afastados das igrejas significaria serem cortados de Deus. Decidi sair de Praga por uns tempos e trabalhar nas cidades e vilas da minha mocidade. Aí meu amigo o rei Sigismund me chamou, sob sua proteção, para a cidade de Constança. Ele convocou um concílio para analisar meus ensinamentos e eu resolvi prazerosamente ir para a Alemanha. É uma atitude perigosa. Você não deve ir. Talvez seja uma oportunidade mandada por Deus para eu esclarecer minha crença perante toda a cristandade. Poderá ser morto por causa da sua crença. É um risco que eu devo correr. Eu entendo a preocupação de vocês, mas não precisam se preocupar. O imperador me prometeu salvo-conduto. E eu serei escoltado por 2 de seus cavaleiros mais fiéis e amigos meus, Lord John de Sean e Lord Wenceslas de Duba. Nós vamos orar pelo senhor. Obrigado. Eu tenho que seguir viagem. Lembrem-se, continuem a amar a Deus e a amarem uns aos outros. Procurem viver corretamente, trabalhar honestamente e a defender o bem. Sejam diligentes quanto à sua salvação.
e permaneçam firmes em Deus. É um prazer vê-lo, Mestre John. Deus, em sua infinita sabedoria, encontra meios de trazer de volta ao rebanho a ovelha desgarrada. Estou contente que tenha percebido a escuridão e o desespero que você trouxe àqueles que não têm mais um lugar para adorar e rezar. Nosso Senhor e Salvador aceita e protege a todos que levam a Ele suas orações. Verdade. Mas Ele espera ser adorado num lugar digno da sua glória. Qualquer um que tenha fé pode regozijar-se na esperança de compartilhar da sua glória em qualquer lugar. Mestre Huss, você é um padre brilhante e popular. Você também está muito ansioso para destacar-se. E talvez ache que um padre precisa andar sobre as águas para poder impressionar o povo quanto à graça de nosso Deus. Não, Eminência. Tudo que eu quero é andar na terra entre o povo e ajudá-lo a entender melhor a mensagem de Deus. Na linguagem comum? Essa é a que eles entendem melhor. Huss, a paciência de Deus não deve jamais ir além do seu perdão. Vejo que você continua com suas crenças arbitrárias. Tudo que eu creio tem sido derivado das Sagradas Escrituras. Sua interpretação das Escrituras parece tê-lo conduzido por uma estrada perigosa. Seus ensinamentos enfraquecem a igreja. O povo espera de nós que o protejamos do mal que espreita ao seu redor. Somos a única esperança de salvação dele. Por isso, temos que interpretar com mão firme o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que mostrar aos inimigos de Deus que eles serão destruídos se ficarem no caminho de Deus Todo-Poderoso. Ele disse, porque eis que todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os queimará. Deus não quer que esqueçamos isso. A palavra dele jamais pode ser esquecida, nem desobedecida. Mas também me lembro do que Paulo disse aos Coríntios. Se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e ciências, e se eu tivesse fé capaz de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu não seria nada. Peço para comparecer perante o concílio. Comparecer perante o concílio? Sim, para esclarecer meus pontos de vista perante todos os homens de fé. Eu não vou submeter os santos padres à sua arrogante pregação. Tudo o que eu quero é uma oportunidade para provar que eu não estou errado. Errado? Você tem desafiado a igreja, distorcido a palavra de Deus para seus propósitos. Eu tenho servido a Deus segundo está escrito nas infalíveis escrituras. Chega. Eu exijo que pare antes que blasfeme. Reze para que Deus lhe dê a graça de se aperceber dos terríveis erros e de seu comportamento insolente. Espero que sua divina graça ajude você a se redimir. Estes são os eventos que me conduziram a esta prisão por todos esses meses. Embora eu ainda não tenha tido audiência perante o concílio, eu desejo responder com a ajuda do Espírito de Deus a todos que desejarem me acusar. Eu não vou, espero, ter medo de confessar ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, você é acusado de ter não apenas defendido, mas também pregado todos os escritos escandalosos, errôneos e heréticos que a igreja inteira combate. Mas tais acusações são falsas. Tais acusações foram tiradas diretamente do que você tem escrito e dito. Temos testemunhas. Está querendo dizer que tais acusações não são exatas? Mas vocês tiraram as minhas palavras fora do contexto. Vocês torceram o meu significado. Vocês estão usando apenas porções do que eu tenho dito ou escrito. Deixe-me explicar. Você nega que disse e escreveu tais coisas? Não. Mas não nessa ordem. E não com o significado que estão dando.
O concílio ficará em recesso até amanhã. Oh, Cardeal Anthony. Que novidades traz para nós? O mensageiro de Vossa Majestade acaba de trazer algumas a mim. Oh, sim, Hus. Eu só queria ter certeza de que durante a audiência o mestre Hus tivesse ampla oportunidade para esclarecer a sua posição. Isto é muito importante para ele. Eu garanto que o Concílio aprecia o seu interesse. Entretanto, quanto à sua mensagem nos foi entregue. A audiência já estava em andamento, de acordo com o procedimento estabelecido. Ótimo, ótimo. Não devemos esquecer que o mestre Hus é um sacerdote especial. Ele tem alguma coisa que faz as pessoas ouvirem. A capela está sempre cheia quando ele prega. O modo como ele explica o evangelho na linguagem do dia a dia é tão agradável. E os cânticos na congregação. Que deliciosa inovação. Uma pessoa notável. Lembro-me na primeira vez que o ouvi na universidade. Ele era um pouco conhecido, mas senti de imediato os seus talentos especiais. Todos nós temos direito a nossas pequenas vaidades. A minha é que eu quero ser lembrado como o imperador que deu a Hus uma oportunidade maior para servir a meu povo. E quanto à audiência, os olhos da Boêmia estão sobre nós. Você não pensa assim? Posso pedir uma audiência com Vossa Majestade em particular? Não apenas os olhos da Boêmia que estão sobre nós, mas de toda a Europa. Exatamente, é o que quero dizer. Hus está na prisão por tempo demais. Vossa Majestade sabe que o Santo Sínodo tem muitos assuntos para tratar. Convoquei este sínodo para um assunto muito importante. E acho que já esperei o suficiente. Um rei não pode permitir que seu apelo seja ignorado. Não devemos esquecer isso. Também não podemos esquecer que o caso de Mestre John é um assunto eclesiástico, o que significa que recai sob a jurisdição da Igreja e não do Estado. O Concílio sente que o seu apelo pode interferir com a justiça de Deus. Não vejo como. Ele continua sendo um dos meus súditos. E tenho certeza que é inocente. Existem os testemunhos de inúmeras pessoas que provam que ele prega o erro. Existem 23 artigos registrados por testemunhas que mostram que os ensinamentos dele são ofensivos, enganosos e heréticos. Ele chega a afirmar que é a quarta pessoa da hierarquia divina. Não posso acreditar nisso. Nunca ouvi ele pregar um único erro. Ele é um homem de Deus, com uma mente aberta e verdadeiramente dedicado à fé. Pois eu o acho vil e obstinado. Um homem pouco digno da sua confiança e menos ainda do seu apoio. Para lhe ser franco, o Concílio está atônito com isso. Tudo o que ele pediu foi uma chance de explicar suas opiniões ao Concílio. Você deve concordar que é um pedido razoável. Não vi nenhum mal em prometer a ele salvo-conduto. Verdade. Mas até agora ele tem sido insolente e desrespeitoso. E com o seu apoio, ele acredita que é invencível. Ele está fazendo zombaria da audiência. Minhas intenções foram imparcialidade e justiça. Suas intenções são elogiosas, mas obviamente ele tem abusado delas. Seu apoio a ele está sendo usado para desafiar a Igreja. E quanto à sua boa-fé nele, ele a usa como uma arma contra a sabedoria do Concílio. Meu caro cardeal.
Você dá a impressão de que ele está desafiando uma catedral repleta de Golias. Não estamos superestimando a situação? Eu gostaria que não. São necessárias muitas pessoas boas para construir a casa de Deus, mas apenas um herege para destruí-la. Você diz que ele é herege. Mas eu conheço Hans há muito tempo. O único crime do qual pode ser culpado é o de seguir a verdade. Às vezes, incansavelmente. Acho que cada um deve agir de acordo com a sua própria consciência. Vocês não podem acusá-lo por isso. Majestade, o concílio é formado de homens ilustrados. Eles vêm da Itália, da Espanha, da Hungria e de toda a Europa. Estão reunidos aqui com uma grande preocupação. A heresia se alastra e eles têm um objetivo: cortar pela raiz. Eles esperam voltar para suas terras e assegurar que o propósito de Deus foi cumprido. O apoio de um rei a alguém que é acusado de heresia pode ter perigosa ressonância por toda a Europa. Ninguém deveria tentar destruir a harmonia que existe entre a Igreja e o Estado. Eu ainda acho que Hans não é um herege. Majestade, isso compete ao concílio determinar. Mas ele ainda é um dos meus súditos. Ele foi designado para o meu palácio a meu pedido. Hans não é um homem comum. E a proteção de um imperador para seu leal súdito... O senhor apoia Hans e ele foi considerado um anticristo. Já se percebeu que está dando apoio ao diabo? Está preparado para arcar com as consequências? Chefes de Estado não são julgados pelo sínodo, meu caro cardeal. Acho que posso, seguramente, presumir que o calendário do concílio não incluirá a queima de um imperador. Verdade, majestade. Mas poderá incluir a excomunhão dele. Senhor, eu confesso a ti os meus pecados. Tenho desperdiçado tantas horas em ocupações frívolas que a sua glória venha ocupar minha mente. Ele é o Senhor do mundo. Todavia ele sofreu. Por que então não sofreríamos também? Particularmente quando o sofrimento é por nossa causa. Vocês têm alguma notícia? Conversamos com alguns membros, mas o concílio está preocupado com a eleição do novo líder. Mesmo assim, podiam ter me concedido comparecimento. Eu tenho o direito de expor minha posição. Quantos meses ainda vai levar? Seus amigos estão muito preocupados por este ultraje. Estão fazendo tudo o que podem. Vozes estão começando a se erguer a seu favor por toda a Europa. E quanto ao imperador? Não vejo qualquer ajuda vinda do palácio. Mas ele me prometeu proteção. Ele está muito chateado por ter violado a promessa que lhe fez. Quer dizer que ele não está intervindo? Por que ele está esperando tanto tempo? Acho que seus inimigos estão apelando ao preconceito e ao medo dele. Eles já convenceram de que não deve manter sua promessa a alguém que é suspeito de heresia. Eles o estão forçando a fazer uma escolha e está muito claro que escolha será essa. Vamos ajudar você a fugir. Esta é uma grande injustiça que estão fazendo com um homem de Deus como você. Existem só alguns guardas agora. Podemos dominá-los facilmente. Aí, com os nossos homens, podemos levar você embora do país se desejar. Você ouviu o que Shalom disse? Tem muitas pessoas do seu lado. Você é muito valioso até para ser deixado aqui apodrecendo. O Senhor Deus tem me guiado num longo caminho na busca do significado da sua palavra. E ele confiou a mim. Levar aos corações das pessoas o que eu acredito ser sua verdadeira mensagem. Como eu poderei continuar fazendo isso
Se eu não puder provar ao concílio que a minha crença não é contrária à palavra de Deus, se eu for embora com vocês agora, eu estarei traindo a confiança de Deus em mim. Obrigado pela dedicação. Eu vim a esta cidade livremente, não por teimosia para me defender, mas submeto-me humildemente à instrução deste concílio. Eu peço para que vocês me concedam mais uma audiência, para que eu possa provar que minhas crenças e ensinamentos não são errôneos. Reverendíssimos padres, eu estou pronto a me submeter à sua correção e instrução. Neste caso, mestre John, saiba que a decisão deste concílio é a seguinte. Primeiro, você deve humildemente admitir o erro de suas teses. Segundo, você deve publicamente renunciá-las. E terceiro, você tem que aceitar e ensinar o oposto do que você tem escrito e pregado. John Hus tem que se retratar. Retratar significa renunciar a um erro previamente cometido. Mas já que nenhum dos erros a mim atribuídos aqui foi por mim nunca cometido, retratar-me deles seria uma mentira. Sr. Hus. Sr. Hus. Acorde. O senhor tem visitas. É bom vê-los outra vez. John, você é um homem de Deus. Nós somos simples leigos. Não saberíamos como aconselhar você. Esta talvez seja a última chance. O concílio pretende anunciar o seu veredito amanhã. Talvez seja uma caminhada até a estaca. Por todos os seus amigos e por aqueles que o amam, por favor, pense em tudo. Farei isso. Eu prometo. Deus esteja com vocês. E com você. Estejam certos de que se eu soubesse que escrevi ou preguei alguma coisa errada contra a lei e contra a Santa Madre Igreja, eu iria humildemente me retratar. Deus é minha testemunha. Um pouco de água fresca. Obrigado. Lamento as correntes. Eu estou acostumado com elas, meu amigo. Mestre Hus, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, é claro. Estão dizendo por aí que quando o senhor comparecer perante o concílio amanhã, que irá renunciar a algumas de suas teses para salvar a sua vida. Há alguma chance disso? Nós estamos fazendo apostas. Como eu poderia renunciar a uma tese na qual eu acredito? Mas é que se fosse eu diria qualquer coisa para escapar das chamas na estaca. Você não teme a morte quando sua fé está no nosso Senhor e Salvador.
homem muito corajoso, Mestre Huss. Mas amanhã... Há o que temer quanto ao amanhã, pequeno John. Esteja onde você estiver, Deus estará com você. Você pode estar brincando perto do rio, ou nos campos com os cordeiros e os gansos, ou dormindo em sua cama. Deus estará sempre com você, e Ele o ama. O Sagrado Concílio está reunido aqui hoje para considerar as acusações contra John Huss, um padre, acusado de ser um discípulo do arqui-herege Wycliffe, tendo pregado muitos erros e heresias. Mentira! Você está lendo mentiras? Temos provas de testemunhas que podem provar os fatos que acabo de ler. Quais são os seus nomes? Não há necessidade disso aqui. Suas testemunhas estão mentindo. Silêncio! Se este é meu julgamento, por que não me é permitido falar? Mais tarde terá a chance de responder a estas acusações juntas. Como posso responder a todas juntas? Tem que ser respondidas separadamente. Silêncio. Você não vai questionar o procedimento deste concílio. Já ouvimos o suficiente. Por favor, deixe-me falar para que essas pessoas aqui reunidas entendam que eu nunca preguei nenhum erro. Que eu sou inocente. Ordeno que permaneça em silêncio. Ó Senhor Deus, me dê a força e as palavras para falar que glorifiquem ao seu nome. E ainda tem mais. Acusamos o mestre John Huss de ter apelado diretamente a Deus, o que é um grave erro. A Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Eu entrego meu caso diretamente a ele, pois ele não será corrompido por suborno, nem enganado por falso testemunho. É herege. Se eu fosse herege, por que me arriscaria vindo aqui? Estou comparecendo perante este concílio por vontade própria e sob a proteção pública do imperador aqui presente. Eu declaro, portanto, que seus ensinamentos sejam rejeitados pelos cristãos fiéis. E mais ainda, para assegurar que seus ensinamentos heréticos sejam eliminados do seio da Igreja, este Sagrado Sínodo ordena agora uma diligente análise neste sentido, inclusive suas traduções das Escrituras para a linguagem comum, com a intenção de queimar todos esses livros em público. Por que o concílio condena meus livros? Qualquer um que saiba ler verá que... Que calor. Hoje está quente o bastante para assar alguém sem fogo. É verdade. Acha que ele se retratará? Eu espero que não. Não seria justo suarmos feito uns animais neste calor por nada. É uma ideia bem estranha. A fé é suficiente para se obter perdão. Huss escarneceu do processo eclesiástico ao apelar diretamente ao Senhor Jesus Cristo como supremo juiz. Depois de analisar todas as questões com cuidado, este concílio acusa John Huss de ter seduzido o povo cristão em sua maioria no reino da Boêmia e de não ter sido um pregador verdadeiro do Evangelho de Cristo, de acordo com os ensinos dos santos doutores, mas sendo na verdade um sedutor. Este santo sínodo reconhece que John Huss é obstinado e incorrigível e que não deseja retratar-se publicamente de seus erros e heresias defendidos e pregados por ele. Por estas razões, este concílio declara que John Huss será deposto e afastado do sacerdócio e de outros encargos que a ele haviam sido conferidos.
Tal afastamento será executado, portanto, na presença deste concílio, de acordo com a ordem requerida pela lei. Este sagrado sínodo de Constança, vendo que a igreja não tem mais nada a ser feito com John Huss, o entrega para o julgamento secular e decreta que ele seja entregue às cortes seculares para ser queimado na estaca, como herege. E eu entrego meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus, pois tu me redimiste. John Huss. Esta é a sua última chance de retratar-se e abandonar todos os seus erros. Em tua mão, ó Senhor, eu entrego meu espírito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 John Huss foi martirizado no dia 6 de julho de 1415. Ele morreu cantando.